pessoal, estou aqui com meu irmão Pierre, Tudo bem, pessoal? um cara aí que teve a caminhada, tivemos a caminhada junto, começamos juntos a caminhada na fé, aprendemos muito um com o outro, mas nessa caminhada eu tive alguns tropeços, e o Pierre se manteve firme e constante. Hoje ele é pastor, então ele está à frente lá do ministério da Essência, lá com o apóstolo Jason, e hoje ele vai falar um pouco aí sobre o testemunho dele, de como Deus o chamou. Pode ficar à vontade, meu irmão. Então, pessoal, quero agradecer aí o convite do meu amigo Nunes, Eu que agradeço, mano. Rodrigo Nunes. Vivemos muitas coisas juntos aí, vamos viver mais, Amém. para a glória de Deus. Amém. E vou contar um pouquinho aí do que aconteceu comigo, como foi minha conversão. E todas as conversões eu creio que há algo de impactante, né? Algo que revela mais do amor do Pai sobre a vida de cada um de nós. Eu me lembro que quando eu me converti eu gostava muito de escutar testemunhos, aquilo me edificava muito, me fortalecia muito na fé. Então eu espero que, assim como no começo da minha conversão, eu escutei testemunhos que edificaram a minha vida, que esse testemunho possa edificar a sua também, de você que estiver escutando aí, para a glória de Deus. Bom, a minha conversão ela foi um pouquinho diferente porque ela não foi um culto, não foi no final de algum culto que eu levantei minhas mãos com o apelo do pastor e fui até a frente, entreguei minha vida. Não que isso não seja bom, é bom, é glorioso, há experiências tremendas nisso, mas a minha experiência foi um pouco à parte. A minha mãe já era cristã há uns 15 anos, eu tinha 22 para 23 anos na época, e eu sempre soube que minha mãe orava por mim, orava para mim me converter, me entregar aos caminhos do Senhor. Quando eu era bem pequeno, minha mãe falou para mim uma vez que eu ia ser pastor. Já estava sendo usada por Deus. E eu achava que aquilo ali era algo inviável. Eu achava a vida cristã muito pacata, a vida com Deus algo realmente eu achava muito chato. E esse era um dos grandes motivos que me faziam fugir da igreja, me fazia fugir de Deus. Eu nunca duvidei da existência de um Deus, um poder maior. Quando a gente está no mundo, a gente acha que é um poder maior, mas hoje eu entendo, né, que Deus é Pai, amém, mas naquela época não era assim. Eu acreditava em Deus, porém entendia que Ele chamava algumas pessoas pacatas no meu entendimento, pessoas simples, para viver perto dEle. E eu tinha terminado naquela época, 22 para 23 anos, eu estava no quartel, tinha terminado um relacionamento. Eu estava indo em muita festa, saindo muito, fazendo muita besteira, me envolvendo em muita coisa errada. E eu me lembro que aquilo era como se fosse, naquele momento, era uma fonte para felicidade, era uma fonte para alegria. Sempre que eu ia para uma festa, sempre que eu ia em algum lugar, algo de bom acontecia, coisas legais aconteciam, eu encontrava amigos que eu não via há tempo, me divertia muito. E foi passando o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu me lembro que depois de uns 6 meses de muita festa mesmo, eu comecei a ficar vazio. Foi perdendo a graça, foi perdendo o encanto. Era como se aquela fonte de vida já não estivesse jorrando uma água, já não estivesse me saciando. E pouco a pouco eu fui perdendo o prazer de estar nas festas, e eu fiquei um pouco em crise, porque eu não conhecia outro meio para ser feliz naquela época, eu não conhecia outra maneira de me satisfazer minha alma naquela época. Era só através de festa, sexo, bebidas, e aquilo foi perdendo a graça, foi perdendo o interesse. Até que eu me lembro que teve uma festa específica em uma balada que até nem existe mais, já fechou. E todo mundo estava se divertindo, e ainda era, acho que era por volta da 1 da manhã, 2 da manhã, a gente tinha entrado à meia-noite na festa, estava muito cedo, ainda muito recente o tempo que a gente estava ali. E eu estava tão vazio que eu queria ir para casa dormir, ou assistir um filme, fazer alguma coisa, aquilo não estava legal para mim. E eu peguei meu carro e saí, nem falei com os amigos, peguei e saí. E nesse caminho para casa, assim, eu estava tão vazio, que eu comecei a pensar em maneiras de tirar minha vida.
E eu me lembro que a minha preocupação era em não fazer parecer como se fosse um suicídio. Eu queria bater o carro, bater contra um muro, contra um poste, mas eu queria ter a certeza que eu ia perder a vida e que não ia parecer um suicídio. Essas eram as minhas duas preocupações, de morrer mesmo, de não ficar sequelado e de não parecer um suicídio. Só que eu tinha encontrado um pendrive, eu tinha um pendrive no meu carro, eu tinha encontrado ele na rua, ele estava cheio de músicas cristãs, eu tinha excluído todas elas e tinha sobrado duas, que era do irmão Lázaro, músicas que hoje como cristão não é o meu gênero de música, eu não escuto, mas naquele momento Deus falou, desculpa, Deus falou comigo através daquela música, não era naquele momento o irmão Lázaro cantando, filho eu te amo, era o próprio Deus cantando para mim. Amém. Naquele momento foi essa realidade que eu tive, foi essa experiência que eu tive. Eu comecei a chorar e como eu já tinha um certo entendimento sobre algumas coisas do meio cristão, eu decidi entregar minha vida para Deus ali no meu carro, chorando, indo para casa. E eu, de muitas coisas simples que eu falei para Deus, para o Pai, eu me lembro que eu pedi para Ele para me trazer alegria de volta e para me dar uma família. E naquele momento parecia que eu tinha sido encaixado em um propósito maior. Eu realmente senti naquele momento que Deus ia fazer coisas com a minha vida, de que Ele ia me levar a lugares, de que algo Ele ia fazer, algo iria acontecer, não ia mais ficar da mesma maneira. E depois dali foi uma chuva. Várias coisas começaram a acontecer. Um grande amigo meu, Elton, se converteu nesse meio tempo também e me ajudou muito a mergulhar, a ser edificado. A minha esposa, que na época não era minha esposa, mas a gente teve um contato próximo, me ajudou muito com os estudos bíblicos também, a me tornar mais maduro na fé. Teve outros irmãos, alguns que infelizmente não estão mais na caminhada, mas que foram para mim, foram essenciais na minha maturidade, a desenvolver zelo, a desenvolver reverência por Deus, desenvolver devoção, amor ao Pai. William, Luana, pastora Rose, apóstolo Jason, pastor Erickson, diversos homens que passaram por minha vida e cada um foi me ensinando um pouquinho e me acrescentaram muito, trouxeram hoje para mim coisas que para mim são características que eu creio que foi o próprio Espírito Santo que trouxe através dessas pessoas, que é reverência, amor, devoção, zelo pela casa de Deus. E a gente tem que entender que o testemunho é sempre para a glória de Deus. E uma coisa que eu tenho percebido é que nós não chegamos em lugar nenhum sozinhos. Sempre que você vê um homem de anos de ministério, de anos de caminhada, ele não chegou ali sozinho. Ele chegou ali principalmente com a mão de Deus, com o poder de Deus operando, o favor, a misericórdia, a graça, tudo isso sobre a vida dele. Mas com certeza há uma esposa devota, há irmãos, há amigos mais chegados do que irmãos próximos a ele, há pessoas que ele pode contar, que ele pode confiar. E passado depois alguns anos, 4 ou 5 anos depois que eu entreguei minha vida para o Senhor, eu acabei sendo levantado, consagrado a pastor, eu e minha esposa. Hoje temos uma filhinha, servimos a casa do Senhor. E eu entendo que o ministério pastoral não é um título somente, ele vem repleto de responsabilidade, ele vem com um encargo, com uma autoridade. Sim, há benefícios em uma vida espiritual, em você ser um sacerdote do Senhor, apesar de que todos nós somos chamados para o sacerdócio. Porém, eu entendo que quando você é separado para um lugar, para uma cidade, para ser um pastor, não é apenas um título. Você está ali para representar de fato o Senhor, representar o que Ele quer para aquelas pessoas, para alimentá-las com o que vem da palavra, não com o que você acha, com o que você pensa, mas com o que está escrito na palavra. Amém. E apesar da nossa pouca idade, apesar da pouca idade das pessoas que andam comigo, nós estamos realmente envolvidos e entendendo que igreja não é brincadeira. Então, já aproveitando como isso vai para as redes, vai para as mídias, eu quero dizer que nós temos 20, 29 anos, 28 anos,
Os pastores que andam comigo também estão nessa faixa etária e nós não estamos brincando de igreja. Eu sei que para alguns homens um pouco mais velhos, talvez eles olhem e pensem, pai, esse pessoal é modinha. Meninos, modinhas, logo passa, é um movimento, vão fazer um movimento e as águas vão cessar, as águas vão parar. Mas para a glória de Deus, isso não está sendo feito com a força do nosso braço, mas sim através de um chamado e um chamado específico do Espírito Santo. E nós estamos engajados nisso, em fazer a vontade de Deus. Amém? Esse é meu testemunho. Espero em outro momento aí estarmos sentados juntos, conversando mais sobre a palavra de Deus. Vamos sim. Deixo aqui meu abraço, meu shalom e obrigado por esse momento aí, mano. Quero te agradecer então, mano. Muito obrigado por ter participado aí. E pessoal, compartilhem aí para alcançar mais pessoas com esse testemunho aí. Amém? Obrigado.